Então, aqui nas imagens a gente pode ter um exemplo desse fungo chamado Ophiocordyceps. Ele é um fungo parasitoide. E o que acontece nessa relação? Eu vou falar mais pra frente, mais detalhadamente. Mas ele basicamente infecta esses insetos, ele torna os insetos zumbis, ou seja, o fungo ele afeta o sistema nervoso central desses insetos e, entre aspas, ele obriga o inseto a ir pro alto, pro dossel dos vegetais, das árvores. E isso possibilita que ele tenha um raio de dispersão maior do fungo. E com isso ele continua parasitando outros insetos. A gente tem vespas também. As vespas elas são extremamente conhecidas por ter essa relação de parasitoidismo. Aqui nessa imagem a gente pode ver que as vespas elas ovipositam, ou seja, elas depositam ovos na superfície das lagartas. Esses ovos eles vão eclodir e quando eles eclodirem, as larvas elas vão começar a comer a lagarta por dentro. Então, com essa relação, no final a lagarta consequentemente ela não sobrevive, mas a vespa ela continua o seu ciclo biológico. Aqui nessa outra imagem a gente tem vespas desse grupo que é a Ichneumonidae, que elas são conhecidas por ter ovipositores muito grandes. Essa estrutura chamada ovipositor é por onde ela deposita o seu ovo. Então ela tem uma relação muito interessante porque ela se associa a uma árvore. Ela vai tocando com o seu ovipositor na casca da árvore para sentir onde que tem uma larva dentro da casca da árvore. Ou seja, geralmente essas larvas são de besouros que comem madeira. Então ela consegue detectar onde está oco. Então, se aquela área está oca, ela deposita o ovipositor, ela coloca o ovo e acaba parasitando a larva do besouro. Então essa larva ela acaba sendo morta também, né? Porque a larva da vespa consome a larva do besouro. E aqui a gente tem outro exemplo de vespas que a gente chama de Jewel Wasp, que são vespas brilhantes, né? Que são dessa ordem chamada Hymenoptera. Então essas vespas elas são bem conhecidas também. Geralmente elas têm essa relação de parasitoidismo com baratas. Então elas pegam a barata, a toxina que elas têm associada ao ferrão, ela deixa a barata em estado de letargia, ou seja, a barata ela fica anestesiada, e isso é a oportunidade que a vespa tem de ovipositar, ou seja, depositar o ovo na barata. Então o que acontece? Quando ela deposita o ovo dentro da barata, o ovo ele eclode, a larva ela come a barata por dentro e depois sai, como vocês estão vendo na imagem aqui. Então depois ela continua, né, o seu ciclo biológico. E aqui tem uma outra imagem onde é possível ver como fica a lagarta que eu falei que foi parasitada pelas vespas, né? Então aqui a gente pode ver que existem muitas larvas da vespa que comeram a lagarta por completo. Então, uma coisa muito importante que a gente precisa falar entre essa relação de parasita e hospedeiro é coevolução. Então, eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas ela é muito importante para esse contexto, onde a gente tem no caso o que vive ao lado ou o que faz junto, e evolução é basicamente a mudança.